Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bom Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em nossas vidas, nos fazendo abundar no conhecimento e na graça que nos foi dada por meio de Cristo, que nos é oferecida por meio de Cristo. Amados, vamos para a nossa lição de hoje, dando continuidade à lição semanal, que tem como título o filho que é totalmente dependente do pai e o pai que cuida totalmente do filho, né? Hoje, quinta-feira, temos as perguntas 9 e 10. Na pergunta 9, nos traz aqui o seguinte questionamento: que poder Jesus recebeu do pai para proteger as ovelhas que o pai escolheu e lhe deu? Né? Assim que Cristo ensina, que o pai é quem vai buscar as ovelhas, o pai é quem escolhe, e o pai, depois de escolher, entrega a Cristo, para que Cristo cuide, né? E o pai não abandona, fica ainda cuidando dessas ovelhas, porque o próprio Cristo diz que ninguém pode arrebatar das mãos do meu pai. O pai dá o filho, mas continua protegendo o filho e as ovelhas. É muito bonito isso. Pois bem, João 10, 28 diz assim, Cristo diz: eu lhes dou a vida, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Que coisa linda, né? Que coisa linda esse texto. Cristo disse que vai dar vida às ovelhas, vai dar uma vida verdadeira a essas ovelhas que ouvem a sua voz, que seguem a Cristo. Cristo reconhece a voz delas, elas reconhecem a voz do bom pastor, elas seguem o bom pastor e o pastor chama cada uma pelo seu nome próprio. Que coisa linda, né? Que relação linda. Pois bem, então Cristo está dizendo: eu vou dar vida para as minhas ovelhas. Elas jamais morrerão. Essas ovelhas a quem eu der a vida, depois que elas receberem a vida eterna, jamais essas ovelhas irão morrer novamente. Não é? E ele conclui dizendo: ninguém pode arrancar da minha mão. Por que não pode arrancar da minha mão, diz Cristo? É porque Cristo é o Deus Todo-Poderoso? Não, ele mesmo explica. Ele vai dizer que o Pai foi quem lhe deu essas ovelhas e ninguém pode arrancar das mãos do Pai. Porque estando nas mãos de Cristo, está sob o cuidado do Pai. E ninguém pode arrancar, porque o Pai está cuidando do Filho o tempo todo. O Pai, toda a atenção de Deus está sobre o reino que Ele deu ao Filho, sobre a missão que Ele deu para o Filho, sobre a honra, a glória, tudo que Ele deu para o Filho. O Pai, a razão da felicidade do Pai é o Filho. O próprio texto diz lá tem um texto lindíssimo lá de Provérbios, capítulo 8, do versículo 22 até o 30. No finalzinho, o verso 30 vai dizer que ali na criação de tudo, antes de existir as coisas, quando o pai estava com o filho criando tudo, o filho se passando ali pela sabedoria, sendo a sabedoria do pai, o texto diz que o filho estava ali, olhando o pai criar tudo, se deliciando, e o filho era a delícia, as delícias do pai. Que coisa linda, não é? Que maravilha. Pois bem, então, amados irmãos, veja que o pai dá um poder a Cristo, dele ter a vida em si mesmo, para que ele possa dar esta vida às ovelhas, para que nunca mais as ovelhas morram. Nunca mais as ovelhas venham a perecer. E aí, olhe, ninguém poderá arrebatar estas ovelhas das mãos do filho. Ninguém pode arrebatar das mãos do filho, nunca mais. Porque o plano que o Pai desenhou para restauração da humanidade pecadora vai torná-la ela a prova de queda. Jamais a humanidade cairá pela segunda vez. Isso é tão bonito que eu me lembro de uma história linda, uma história com né? Não sei se é verdade. Eu ouvi de alguém, certa vez, que dizia que um homem, ele fez um barquinho de papel e deu ao seu filho para brincar. Ele morava no campo, né, e tal, e tinha um riacho assim
um pequeno córrego, né, de um pequeno filete de água que passava ali no quintal da casa dele. E a criança ficava soltando o barquinho lá em cima no córrego, e aí a água descia correndo para pegar o barquinho lá embaixo. O barquinho, a água é mais veloz, a criança ia chegar para pegar lá embaixo na represa, né, quando o barquinho já estava lá. Então, soltou o barquinho e saiu correndo, e não encontrou mais o barquinho, né, o barquinho que vinha descendo. Na subida, ele encontrou um homem que estava com o barquinho na mão. E ele disse que aquele barco era dele. O homem falou, não, agora é meu. Eu encontrei, ali é meu. E aí o menino falou com o pai. O pai foi lá falar com esse homem. E aí esse homem disse, não, eu encontrei, é meu, tal. E o pai falou assim, quanto é que você quer por este barquinho? O homem falou, tanto. Aí o pai pagou. Pegou o barquinho e disse ao filho assim, meu filho, olha, este barco agora é seu 2 vezes. Primeiro porque eu criei e segundo porque eu comprei para você. 2 vezes só. Essa história, apesar de ser algo muito simples, mas ela pode dizer muito, né? Tem algo de semelhança com a obra que o Pai criou lá no princípio perfeita, através do Filho e para o Filho. Com o Pai dando poder ao Filho para que o Filho viesse à Terra para cumprir o plano da expiação, que fazia parte do plano da redenção, a expiação pelo pecado do homem, o Pai compra, mas paga um preço muito alto. Cristo compra também, pagando um preço com a sua própria vida, um preço inigualável. Não tem tesouro no mundo que possa comprar, que possa ser maior do que o sacrifício, mais valioso, né? Do que o sacrifício que Cristo fez. Então nós somos de Cristo 2 vezes. Uma, porque o Pai é o Criador de tudo. Satanás não cria nada. O Pai é quem é o Criador de tudo. Segundo, porque ele pagou um preço muito grande para ter a gente de volta. Deus pagou um preço muito grande. O Filho pagou um preço muito grande para termos de volta. E tudo isso nós vemos o cuidado de Deus com Cristo e o cuidado de Cristo conosco. Continuando, vamos aqui para a próxima pergunta, a 10ª pergunta, que traz mais um questionamento. As ovelhas nas mãos de Jesus estão protegidas por alguém maior, é isso mesmo? Vamos ver aqui no texto. Ainda aqui no capítulo 10, no versículo 29, diz assim: meu Pai que as deu para mim, ou seja, meu Pai que me deu essas ovelhas para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Que texto, né? Olha, quando eu vejo esse texto aqui, eu até comentei sem ter lido esse verso antes. Mas esse texto para mim é tão lindo, porque todos nós que somos já pais, falando aqui com os pais agora, né? Um dia nós já fomos filhos. E não tem coisa mais bonita do que um filho que sabe que tem um pai que cuida dele, que protege, que está providenciando todas as coisas para que ele viva bem, não só a casa, a comida, as vestimentas, mas a proteção, porque o filho sabe que o pai é capaz de tudo para protegê-lo, né? O filho sabe disso. A não ser, não estamos falando das exceções, né? Os pais aí completamente equivocados, os filhos completamente, né, traumatizados, sem noção do que é um verdadeiro pai, não. Estamos falando daqueles que entendem, né? O que é a verdadeira missão de pai, a verdadeira, né, as obrigações de filho, vamos falar assim, né? Porque nós como filhos temos um monte de obrigação. Estagiando para um dia ser pai. Mas aqui quando eu olho para Jesus falando assim, olha o orgulho dele, ele fala meu pai. Ele fala 2 vezes o termo meu pai, que coisa linda, ele enche a boca, meu pai, não é? Meu pai foi quem me deu essas ovelhas para mim, elas são minhas. E meu pai é maior de todos, que coisa, né? Olha o orgulho do filho, o meu pai é maior de todos. Ei, né? Lembra na questão da escola, quando a professora perguntava para os filhos, né, no dia dos pais, a minha professora perguntava assim:
Perguntava assim, o seu pai é o quê? O seu pai é o quê? Seu pai é o quê? Qual a profissão do seu pai? Desenhe o papel e a profissão do seu pai, né? E aí os meninos cheios de orgulho, né? Que todo menino de 6, 7, 8 anos, ele quer ser igual ao pai. Não importa o que o pai faz, não. Se o pai é um carteiro, ele quer ser igual. Se é um pedreiro, ele quer ser igual. Se é um porteiro, ele quer ser igual. Se é o que for, o filho quer ser igual ao pai. Porque ele se espelha no pai. E quando Cristo abre a boca que assim, meu pai é maior do que todos, já imaginou que linguagem é essa? Parece uma criança, né? Uma criança cheia de orgulho do pai que é o presidente da nação. Que o pai que é o rei da nação. É com essa boca cheia de felicidade, de certeza, de confiança, de segurança que Cristo fala. Eu quero saber quem é o sujeito mais forte do que o meu pai. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Aparece alguém, se existe, alguém maior do que o meu pai, que possa arrancar essa ovelha, esse presente que ele deu na minha mão? Olha só, o que Cristo está dizendo aqui? Meu pai cuida de mim. Meu pai cuida de mim, eu não sou um órfão abandonado não, eu tenho pai, eu tenho quem cuide de mim. E todo crente verdadeiro que vive da fé tem esse mesmo sentimento de Cristo. Isso aqui é mais do que uma doutrina. Cristo não está pregando palavras vazias, não. Ele está dando testemunho para mim e para você, para viver confiando nesse Deus. Nós temos um Pai de verdade, um Pai com um P maiúsculo, com um A maiúsculo e com um I maiúsculo. Nós temos um Pai, que é o Pai de todos os pais. Cristo diz assim, olha, se vocês são maus pais, até os maus pais sabem dar boas coisas aos seus filhos, o assaltante de banco, o traficante, o bandido de alta periculosidade, quando ele rouba alguma coisa, ele duvida ele esquecer do filho dele, ele quer dar o melhor presente para o filho. Ele não sabe da educação, não tem exemplo para dar, mas ele quer dar o melhor para o filho dele. Quer dar a melhor escola, o melhor presente, o melhor brinquedo. Os pais são assim, eu conheço pessoas que fazem isso, não é? Que fazem dar o melhor, está aí na televisão direto. Né? Os bandidos, quando é preso, o tipo de casa que eles têm, o que ele faz para os filhos, né? E Cristo diz, olha, se até um mau pai faz isso, imagine o pai que é bom, o pai que é a fonte do amor, a fonte da justiça, da bondade, da misericórdia. Já imaginou o que ele é capaz de fazer? Cristo dizendo assim, eu tenho um pai que cuida de mim. É por isso que eu sou dependente dele. Eu não chego aqui na terra e digo, eu sou o filho de Deus. Não, eu encho a boca falando de meu pai. Não tem uma pregação que eu faça que eu não fale do meu pai. O tempo todo eu estou falando do meu pai, é o meu pai, é o meu pai, é o meu pai. O tempo todo Cristo está dizendo isso. Mostrando a sua total dependência do pai. Mostrando a sua total confiança no pai. Tudo para nos dar exemplo. Tudo para que a gente nesta fé façamos o mesmo. A gente não baixa a cabeça, não se entregue quando está diante de uma doença, quando está desempregado, quando recebeu uma notícia ruim, quando está diante de uma ameaça, quando está diante de um medo, de uma ansiedade. Abra a boca como Cristo e diga assim, olha, o meu Pai, não tem ninguém igual a ele, não tem ninguém mais poderoso, mais forte, mais rico, né? Mais sábio, não tem ninguém maior do que ele, não tem ninguém, ele é o maior de todos, disse Cristo aqui, né? E ninguém pode tocar em mim por causa desse meu pai. Que coisa linda, né? Já imaginou a gente viver nessa fé? Já imaginou você chegar ao ponto de Pedro, por exemplo, como Pedro, né? Não vou nem falar de Cristo, porque o de Cristo o exemplo é o máximo, né? Imaginou Pedro, vamos colocar alguém que além de Cristo, que era como, assim, agente, né? Discípulo, servo e tal. Já imaginou Pedro nessa mesma confiança aqui, sabendo que Deus era o seu pai, aprendeu diretamente com Cristo isso, e aí chegou a hora de colocarem Pedro numa cruz e cabeça para baixo e matá-lo, né? E Pedro nessa confiança, ninguém pode me tocar no fio do meu cabelo, né? Porque eu tenho um pai que é maior que todos. E chegou aquela hora, né? Imagina o consolo do Espírito de Deus em Pedro. O pai dizendo assim, pode deixar, meu filho. Pode deixar eles tocar vocês. Eles têm a minha permissão de matar você, porque eles não estão matando você. Eles estão apenas levando você para um sono. O descanso
que você vai entrar no descanso da fé, porque na hora certa você vai ser ressuscitado. Eles não estão fazendo mal nenhum a você em relação à vida eterna. Eles só estão fazendo mal para eles mesmos e para o corpo mortal que você está nele agora. Mas ele será revestido da imortalidade. Eu imagino todo esse consolo do Pai que pode tudo, que permite determinadas coisas, né, para o nosso próprio bem, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 8. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Pai. O Pai que cuida dos filhos. E os filhos que se lançam nos braços dos pais, do Pai, do verdadeiro Pai, porque se sente completamente dependente. Não tem medo de ser dependente. Não quer a independência, como muitos filhos aí no mundo querem independência. Querem viver só, morar no apartamento só, querem isso, querem o outro lá. Os verdadeiros filhos não querem a independência. Querem a dependência total do Pai, porque querem se sentir amados, protegidos, cuidados. E essa é a grande missão de Deus. Ele se sente feliz em fazer isso. Se tem uma coisa que Deus fica feliz, é em cuidar. Se tem uma coisa que um pai é feliz, é quando ele tem a dignidade de cuidar da sua família, de dar de comer o filho, de proteger, de dar tudo que o filho precisa. O pai se sente feliz. Quer ver um pai triste? Veja ele sem condição de atender os filhos na necessidade básica. Que o Senhor nos dê cada dia mais esse discernimento para compreender essa relação de pai e filho, porque esta relação fala muito, não só para os pais e para os filhos, mas para os irmãos, para o próximo. Em nome de Jesus nós pedimos.